Então, olha só, eu vou mostrar aqui para vocês hoje a respeito da posição relativa entre duas retas. Eu ensinei para vocês como que a gente faz para encontrar a equação da reta através desta fórmula. Nós temos aqui, ou a gente usa essa fórmula para encontrar a equação da reta, né? Quando a gente tem um ponto, porque assim, pra gente fazer, né? Pra gente desenhar uma reta, eu preciso de, no mínimo, 2 pontos. Então, quando a gente vai fazer a reta, pra gente encontrar a equação dela, ou eu preciso de 2 pontos, ou eu preciso de um ponto e o coeficiente angular que ela faz ali com o eixo X, né? Que quando tem lá no plano cartesiano, a retinha aqui, se eu tiver o ângulo aqui e um ponto, eu também consigo encontrar a equação da reta através dessa fórmula. Esta fórmula, a gente só encontra a equação da reta quando eu tenho um ponto e o coeficiente angular ali. Quando dá pra gente 2 pontos, aí a gente usa o determinante para poder estar encontrando a equação da reta, tá? Aí a gente faz aquele, ó, x, y, aí aqui eu vou colocar o ponto A, aqui eu coloco o ponto B, igual a 0, né? Desenvolvo o determinante e encontro a equação da reta. Então, eu tenho essas duas maneiras de encontrar. Agora, eu vou mostrar para vocês, outra coisa que eu mostrei também foi a questão da equação reduzida, né? Uma equação da reta de forma reduzida é quando a gente isola o y, tá? O y ele tem que ficar isolado para a gente falar que é uma equação reduzida da reta. Então, e outra coisa, quando a gente tem a equação reduzida da reta, a gente consegue tirar dali o coeficiente angular da reta. Por exemplo, se eu falar assim, ó, essa equação aqui é a equação reduzida de uma reta. Então, desta equação, eu posso falar que o meu coeficiente angular é o 5/3. É o número que acompanha o x na equação reduzida, tá, gente? Na equação reduzida, eu só posso tirar o coeficiente angular quando ela estiver de forma reduzida, com o y sozinho aqui antes do igual. Daí, tem como a gente classificar as retas através de cálculos quanto à sua posição, né? Nós temos, quando elas são paralelas, duas retas no plano cartesiano, elas são ditas paralelas quando os seus coeficientes angulares forem iguais. Então, se eu tiver uma reta, se o coeficiente angular dela for igual ao coeficiente angular da outra, então as duas retas são paralelas. Então, a gente vai trabalhar com esses esqueminhas aqui, ó. Para ser concorrente, os coeficientes angulares das duas têm que ser diferentes. E para ser perpendicular, quando eu multiplicar os dois coeficientes angulares, tem que dar -1. Então, nós vamos trabalhar com essas 3 relações. Vocês precisam ter isso em mente. A fórmula de encontrar o coeficiente angular, pode ser também a tangente, quando dá o ângulo pra gente, a gente encontra a tangente daquele ângulo, através da fórmula, a equação reduzida, tá? Como que eu tiro o coeficiente angular da equação reduzida? Como que eu faço para classificar as retas em paralelas, concorrentes ou perpendiculares? Paralelos, os coeficientes angulares são iguais, concorrentes, os coeficientes angulares são diferentes, e perpendiculares, os dois coeficientes angulares, quando a gente multiplica, dá -1. Agora, como que eu faço isso nos exercícios? Olha um exemplo. Ó, presta atenção. Tá pedindo pra gente assim, ó. D, a equação da reta que passa pelo ponto 3 e -5. Ó, eu quero a reta que passa por esse ponto, então agora eu preciso ou de outro ponto para encontrar a equação da reta, ou do coeficiente angular. Então eu preciso de um dos dois para poder conseguir encontrar a equação da reta. Aí faz assim, ó. Dê a equação da reta que passa por esse ponto e ela é paralela
ela é paralela à equação 8x menos 2y mais 1 igual a zero. Alguém tem ideia de como que faz? Vocês estão aí? Fala oi pra mim. Só a Carol que tá? Mariana? Vocês têm ideia de como que resolve isso? Eu preciso... Não. Ó, eu tenho que encontrar a equação da reta. Essa equação, ela passa por esse ponto e ela é paralela a essa equação. Se ela é paralela, os coeficientes angulares das duas é igual o coeficiente angular. Se o coeficiente angular é igual, então eu venho aqui, tiro o coeficiente angular dessa reta e uso esse coeficiente angular para encontrar a equação que passa por esse ponto. Porque, ó, ou eu tenho que ter 2 pontos para encontrar a equação, ou eu tenho que ter um ponto e o coeficiente angular. Daqui eu consigo tirar. Que jeito? A gente tem que isolar o y, escrever a equação de uma forma reduzida. Eu vou passar o 2y para lá, ó, para ele ficar positivo. Então, aqui o meu y, eu posso falar que é 8x sobre 2 mais 1 sobre 2. Ou ainda, eu posso falar que ele é 4x mais 1 meio. Então, quer dizer que o coeficiente angular dessa reta é 4. É o número que acompanha o x. Então, pronto. Se elas são paralelas, elas têm o mesmo coeficiente angular. Então, agora eu consigo encontrar a equação da reta, que é y menos o y do ponto. Então, menos com o menos do ponto aqui fica mais. Igual ao coeficiente angular vezes x menos o x do ponto. Pronto, agora é só vocês desenvolverem. Y mais 5 é igual a 4x menos 12. A gente escreve primeiro o x, aí vem para cá negativo. Depois o y, depois o número igual a zero. Essa é a equação geral da reta. Ó, o x, o y, o número igual a zero. Não tá pedindo equação reduzida? Oi. Como a senhora dá R$1 de ângulo aí no seu computador para eu conseguir ver a última fileira de resposta? Aí? Exatamente assim, garoto. Muito obrigada. Entenderam como que faz? É dessa forma que vai ser trabalhado essas posições das retas. Falando que elas são paralelas, para vocês estarem encontrando a equação da reta. Vamos fazer mais um exemplo. Deixa eu apagar ali. Mas vem situação problema, Ju, tipo pra gente descobrir a Posição? como fala? A equação mesmo. Sim. Aqui, essa a gente encontrou a equação, não foi? Essa nós encontramos a equação. Não. Eu falo assim, tipo, na situação não dá tipo 8x menos y, 2y. Vim falando que o Joãozinho foi na padaria pra comprar 3 pão. Aí vem assim? Pode aparecer sim. Nossa. Não, mas é tranquilo, Carol, você vai ver. Quer ver? Olha essa daqui. Eu vou ver se tem um outro aqui sem a equação. Mas quando ele não dá a equação, ele dá o ponto. Ou então ele dá o coeficiente angular. Não tem erro, não. É tranquilo. Tá? Quando ele não dá a equação, ele dá o ponto. Quando ele não der o ponto, ele vai dar o coeficiente angular. Ele não vai deixar vocês no vácuo, né? Olha esse daqui. Nós temos que determinar o valor do K, olha só, para que a reta desta equação, menos 9y menos 1 igual a zero, seja perpendicular. Essa reta, ela é perpendicular a essa aqui, ó. 2x mais 6y menos 3 igual a zero. Ó, determine o valor de K de modo que a reta dessa equação seja perpendicular à reta dessa equação. E agora?
Vamos ver quem vai me ajudar. Essa reta é perpendicular a essa. E eu preciso achar o valor do K. Alguém? Vai ter que usar aquela forma que você colocou no primeiro, né? Da perpendicular lá. Uhum. Duas retas são perpendiculares quando seus coeficientes angulares, quando o coeficiente angular de um e o coeficiente angular da outra for igual a -1. Quando a gente multiplicar os dois coeficientes, o resultado der -1. Então, olha só, eu vou tirar o coeficiente angular das duas. Então, ó, dessa aqui, para tirar o coeficiente angular, eu preciso isolar o y. Então, eu vou passar o 9y para lá, ó. 9y é igual a kx menos 1. Então, meu y vai ficar kx sobre 9 menos 1 sobre 9. Então, aqui o meu coeficiente angular é k sobre 9. Agora de cá. 6y é igual a menos 2x mais 3. Y é igual a menos 2x mais 3 sobre 6. Então, y vai ficar menos x sobre 3 mais 1 sobre 2. Então, o coeficiente angular dessa daqui é menos 1/3. É sempre o número que acompanha o x, certo? Agora pronto, se elas são perpendiculares, k sobre 9 vezes menos 1 sobre 3 tem que ser igual a menos 1. Menos k sobre 27 tem que ser igual a menos 1 sobre 1. Então, aqui o k vai dar 27. E aí, terceira série, vocês entenderam o conteúdo? Sim. Sim. Tem alguém... fala, Guilherme. Não, tá indo. Tem alguém aí que não entendeu o que quer que eu explique de novo? Então tá ótimo. Agora vocês vão lá tentar fazer a lista 26, tá? A lista já está na sala. Oi? Eu podia fazer um exemplo da concorrente, Jux. Da concorrente? Com um coeficiente angular diferente, né? Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu tenho na lista, que eu já faço na lista. Senhores, vou fazer a chamada agora, tá? Vou fazer agora. Vou fazer agora. Vou organizando aqui. Ok. Sem problema, Mauro. É trabalhado mais a questão da reta paralela e da perpendicular. Mas, o que cobra quando a questão da concorrente, Carol, eu posso apagar, né? É, por exemplo, eu te dou duas retas e pergunto para você e peço para você classificar elas. Paralelas, concorrentes ou perpendiculares. Por exemplo, se eu falar para você assim, ó, y é... Não, mas isso aqui, gente, é muito fácil. Vamos lá. Y é igual a 2x menos 3, é uma reta. E a outra reta, 3x menos y menos 2 igual a 0. Essa daqui é a questão de número 2 da lista 26. Considere as retas. Essas retas, elas são paralelas, concorrentes ou perpendiculares? Como que você faria, Carol? Nossa, você estaria chorar e Ju. Não, Carol.
Pra gente classificar a reta, eu não preciso do coeficiente angular? Sim. Então, aqui qual que é o coeficiente angular dessa reta? 2. 2. E dessa? Não tô enxergando. 3? Não. Tá vendo? Não pode. Você não pode fazer isso. Não, eu não tô vendo. É 3x menos y menos 2 igual a 0. Eu não posso vir aqui e falar que o coeficiente angular é 3. É o número que acompanha o x? É o número que acompanha o x. Só que é o número que acompanha o x na equação reduzida. Então, eu preciso reduzir essa equação, colocar ela na forma reduzida para depois eu 3x falar. menos 2. Aí, agora sim, deu 3 mesmo. Só porque coincidiu, porque você olhou aqui, ó. Não foi? E a gente precisa primeiro colocar ela na forma reduzida. Você tá vendo que o coeficiente angular dessa é 2 e o coeficiente angular dessa é 3? É diferente, então quer dizer que essas duas retas são concorrentes. Entendi. É bem tranquilo. Se você dá conta de colocar a equação na forma reduzida, você tira o coeficiente angular dali, dá para classificar. E aí na lista eu coloquei até um resuminho lá para vocês. Da questão das retas paralelas, das coeficientes, das concorrentes e das perpendiculares. E aí eu coloquei a lista e amanhã eu vou entrar no plantão para ajudar quem tiver alguma dificuldade. Então, gente, faz a lista hoje, mexe com ela hoje, já olha. Porque se tiver dúvida, entra amanhã no plantão e eu ajudo vocês. Pro plantão também não ficar parecendo aula vaga. Tá? Esse é o sentido do plantão, porque aí eu entro e ajudo com o exercício que vocês estão com dificuldade, tá? Então, ó, agora, faltam 15 minutos para a aula acabar. Não, 25 minutos para a aula acabar. Vocês vão pegar a lista lá e vão fazer. E aí, anota as dificuldades que vocês tiveram para amanhã no plantão eu ajudar vocês. Combinado? Combinado. Então, tá bom. Mário, pode fazer sua chamada.